Podeis assentar? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Tem dado a gente muito mais do que a gente merece. Eu tenho trabalhado, eu sou pastor, mas tenho trabalhado, a gente chama de bivocacional, ou seja, eu trabalho fora, tenho uma empresa de transportes e estou no processo de retorno para fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. E a minha empresa, nesse ano, a gente teve um fracasso. A gente cresceu muito, mas tivemos um fracasso. Como eu trabalho com transportes, eu, depois de fazer um serviço aqui para a igreja, levei o pessoal para a penitenciária, eu bati uma das vans. Uma desatenção e várias situações que aconteceram. E foi um prejuízo muito grande. Aí quando eu achei que estava consertada, ela não estava consertada não. A pessoa não consertou corretamente. E ela fundiu o motor e duplicou o prejuízo. Você já fracassou? Você já fracassou? Eu já fracassei. Eu não fracassei com a minha empresa, ela continua, porque Deus levantou alguns clientes, bons clientes, que têm me ajudado a quitar essa dívida. Mas tem muita gente aqui que fracassou no casamento, talvez na educação dos filhos, talvez perdeu um filho para as drogas, ou em relacionamentos familiares, etc. A gente fracassa de diversas formas. Mas eu queria trazer uma palavra para você, nesta noite, como a gente pode superar o fracasso. Como a gente faz? Conta a história de um homem, uma história lindíssima, de um homem que ele tinha um projeto. E ele trabalhou muito. Com as suas economias, ele abriu uma pequena oficina e ele trabalhou demais ele fazia anéis de pistão. E quando ele, com muito esforço, ele terminou de fazer aqueles anéis para pistão, ele levou até a Toyota, lá no Japão. Ele é japonês. E a Toyota reprovou, disse que não estava nas especificações deles. Então ele voltou para os bancos da escola e foi estudar. E quando ele estava lá estudando, as pessoas caçoavam dele. Mas ele não desistiu, ele continuou. E depois de sair da cadeira escolar, ele voltou. Então ele apresentou seus anéis de pistão e ele ganhou um contrato com a Toyota. E ele conseguiu um dinheiro e montou a sua fábrica, mas a sua fábrica foi bombardeada por causa da Segunda Guerra, então ele perdeu ali a sua fábrica e voltou do zero. Então, por causa da guerra lá no Japão e tudo aquilo, ele criou uma ideia. Ele falou assim, está muito difícil de buscar os alimentos e tem uma escassez muito grande de gasolina. Ele pegou um motorzinho elétrico, motor elétrico, aliás, um motor a combustão, e adaptou numa bicicleta. E quando os vizinhos viram aquele homem com aquele motorzinho adaptado numa bicicleta, todos os vizinhos queriam, porque era necessidade. Não tinha gasolina para os carros, então eles queriam economizar e usavam nas bicicletas. E ele vendeu 1, 2, 10, ele vendeu todos os motores adaptados nas bicicletas das próprias pessoas. E com aquilo, com aquela boa ideia, né, ele deu início ao que se chama a Honda Motors hoje em dia. Ele ainda teve que financiar com o dinheiro da venda antecipada para conseguir fazer com que alavancasse a sua empresa. Hoje as motas do senhor Yoshiro Honda são conhecidas aí, mas se eu não me engano foram 2 bombardeios as fábricas deles, falta de concreto para construir casa, para construir fábrica, falta de dinheiro, falta de tudo. Os fracassos, conforme diz o senhor Soichiro Honda, eles são 99% do processo. Então, eu fiquei muito feliz em ver essa frase dele. Muitas pessoas sonham com sucesso. Para mim, sucesso somente pode ser atingido através de repetidos fracassos e da introspecção. De fato, o sucesso representa apenas aquele 1% do seu trabalho
que resulta exclusivamente dos 99 que são chamados de fracasso. Então você vai errar. Então se você está errando e está fracassando como eu, fique feliz, porque faz parte do teu sucesso, conforme o senhor Soichiro Honda. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Então abra sua Bíblia, porque eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 1, conta a história então de Pedro. Lucas, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia vai contar a história da pesca maravilhosa. E presta atenção, essa história, ela tem algumas pérolas que podem nos ajudar a entender como podemos superar o fracasso. Olha só. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ele ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto quase de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que história, gente. Jesus estava a pregar, Jesus estava ali a ensinar a Bíblia. Se você ler um capítulo 4, você vai ver Jesus que foi na casa de Pedro, curou a sogra dele, e Pedro estava ouvindo as mensagens de Jesus, ele estava bebendo da fonte que é Jesus, e ele estava tentando viver uma vida com Jesus. E se eu trouxer isso para hoje, ele estava tentando viver a caminhada. E a gente aprende que viver a caminhada, que caminhar com Jesus, que ter um relacionamento com Jesus, não é um antídoto para os fracassos. Cara, mas você é pastor, você bateu? Sim. Mas você tem um relacionamento com Cristo, isso aconteceu com você? Sim. Porque quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos na caminhada, isso não quer dizer que nós recebemos um antídoto contra o fracasso. E o fracasso vem sobre a nossa vida. E veio sobre a vida de Pedro. Ele estava pescando, e a noite inteira, irmãos, pensa comigo agora. Joga a rede. Ele joga a rede. Puxa a rede. E aí? Nada. Joga lá, vamos jogar lá do outro lado. Vai com o barco, joga lá do outro lado. Vai lá, puxou. E aí? Nada. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E nada. Já aconteceu com você? Já fracassou? Já tentou? 1, tentou 2, tentou no casamento, tentou de novo, não deu certo, tentou no trabalho, tentou em outro, mandou um currículo, mandou outro, não deu certo, nada.
E daí sabe o que acontece? Chega de manhã, as costas estão doendo. Você está cansado. E daí eles encostaram o barco, lavaram as redes, porque tinha que lavar, senão tinha lá galho. Se fosse hoje tinha pneu, plástico, tinha tudo. Eles lavaram as redes, guardaram as redes, arrumaram o barco para outro dia. E daí vem o profeta. E vem Jesus. Ô Pedro, presta o barco aí. A turma está me empurrando. Pensa no povo querendo ver Jesus. Pensa Jesus hoje. Se Jesus estivesse aqui, vocês iam me deixar falando sozinhos. Vocês iam tudo atrás dele. E eu ia atrás. E daí eles comprimiram Jesus, ficaram empurrando Jesus. E daí tem aquelas mulheres que querem pegar. Você é de verdade mesmo? Então está todo mundo empurrando Jesus. E Jesus já estava na beira da água, assim, molhando os pés. Daí ele falou assim: ô Pedro, vamos fazer um negócio melhor? Presta o barco. Aí ele sobe no barco. Bota um pouquinho para trás, é que a turma não vai querer entrar na água. Daí ele bota o barco para trás. E daí ele senta. E daí ele começa a falar de Deus. De como é que é o reino dos céus. E daí ele começa a falar como é que é um relacionamento com Deus. E como que a gente precisa levar a nossa vida com Deus. Que tremendo Jesus falando. E as pessoas ali bebendo daquilo. E as pessoas aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Que coisa tremenda. E agora ele quer dar uma lição para Pedro. Ele fala: meu irmão, pegou nada à noite? Peguei nada, Senhor. Então é o seguinte, vamos pescar de novo? E Pedro vai. Que história maravilhosa. E vocês sabem o final dela. Você já fez como Pedro, que pescou a noite toda, e o meu melhor não é suficiente. E eu tento, e eu faço tudo, e eu acordo cedo, e eu durmo tarde, e eu luto por algo, mas não acontece. Meu melhor não é o suficiente. Quando você estiver numa situação de fracasso, eu quero te dar alguns conselhos. Eu gostaria que você, primeiramente, quando você estiver vivendo uma situação que é adversa, que é de fracasso, que não vai para frente, a primeira coisa que você precisa fazer é que você precisa apropriar-se, tomar posse, trazer a presença de Deus para a tua vida. Você precisa trazer Jesus para fazer parte de você. E como eu disse, não tem antídoto contra o problema. Mas quando Jesus está no teu barco, você passa diferente. Já ouviu aquele cântico? Vou passando pela prova, cantando louvor. Já ouviu? E é isso. Você vai passando pela dificuldade, você vai passando pela luta, você vai tendo problemas, mas você fala assim: mas Deus está comigo. Mas amanhã vai ser um dia diferente. E de repente você está vendendo cobertor no inverno, mas começou a ficar quente, você vende picolé. E de repente você está vendendo picolé e não está dando certo, você vai vender amendoim. Mas você não desiste, você continua, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. E Ele vai te abençoar. E Ele vai estar contigo. Sabe, traga Jesus para fazer parte da sua vida. No versículo 3, você vê que Jesus ele entrou no barco de Simão. Sabe, naquela pescaria com Jesus, mudou. Não eram os mesmos pescadores? Claro que eram. O barco era o mesmo? Sim, era. O lago de Genezaré era o mesmo? Era o mesmo lago. E os peixes eram os mesmos? Sim, eram os mesmos. E qual a diferença? Qual a diferença? Jesus. A diferença é que dessa vez Jesus estava no barco. E essa é toda a diferença. Toda a diferença. Quando Ele está na nossa vida, faz toda a diferença. As pessoas não conseguem entender. Mas olha, está difícil para todo mundo aqui, mas ninguém pegou nada. Mas aquele cara pegou. Que aquele cara tem Jesus na vida dele. Porque ele caminha com Jesus. Olha a história daqueles 4 homens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia conta a história deles. Daniel ficou fora dessa. Não sei onde é que Daniel estava. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam lá, diante do rei. E tinha que se ajoelhar. Tinha que adorar aquela estátua. E eles falaram assim: a gente só adora a Deus. E daí tocou a trombeta, eles não se ajoelharam.
E daí uns fofoqueiros foram lá contar, os homens lá não ajoelharam, estão debochando do Senhor. E daí ele falou assim, se eu vou tocar de novo, vocês vão se ajoelhar agora, na frente de todo mundo. Assim, olha, que a gente morra, mas a gente não vai se ajoelhar diante de estátua e outro Deus que não seja o Senhor. E eles não se ajoelharam. E eles foram lançados na fornalha. Quem estava com eles lá na fornalha? Quando a gente traz Deus para fazer parte da nossa vida, quando a gente traz, faz toda a diferença. Então, se você está passando pelo fracasso, a primeira atitude que você tem que ter, traz Deus para dentro da tua vida. Mas como é que eu vou fazer isso? Agora eu quero simplificar. Começa a ler mais a Bíblia. Começa a gastar um tempinho a mais no teu devocional, na tua oração. Começa a ter atitudes de trazer a presença de Deus para o teu lar. Você não faz? Então faz o seguinte, no momento do almoço, faz uma oraçãozinha. Senhor, eu sou grato por isso aqui. Provisão é graça de Deus. E começa a trazer Jesus para dentro do teu relacionamento. Começa a buscar a Deus. Gente, eu sou sozinho na minha empresa. Eu tenho 4 carros e eu gerencio tudo. Financeiro, comprar, pagar, cliente, tudo. Não tenho uma secretária que me ajuda. É só eu, ainda manutenção de carro e etc, etc, etc. Eu fico louco. Mas se eu não separar um tempinho para ter um momento ali, que seja de manhã, na hora que eu acordo, vou lá no sofazinho e eu faço a minha oração. E eu tenho o meu momento com Deus. Se eu não fizer isso, eu não consigo passar o meu dia. E é trazer a presença de Deus, porque quando você entra na loucura do dia, você esquece de tudo. Traga a presença. Estou fazendo, pastor, então faz mais. Se aproprie da presença de Deus. Sabe? Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Gente, segunda coisa que eu aprendo e que a gente precisa ter para vencer o fracasso é que a gente precisa cooperar com o plano de Deus. A Bíblia diz no versículo 4, quando ele acabou de falar, disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Sabe, gente, o ato de Pedro ceder o barco para Jesus poder pregar, foi algo bem tranquilo para ele, mas para nós, é hoje você poder ceder tua casa para ter uma célula, você poder ceder o teu carro para trazer os irmãos para a igreja, é você poder servir em vários ministérios daqui. Faça parte do plano de Deus, coopere no plano de Deus, coopere para o trabalho de Deus. Sabe o que você vai experimentar quando você fizer isso? Quando você começar a tocar aqui, quando você começar a cantar aqui, quando você começar a servir nos ministérios da igreja, você vai começar a se alimentar de uma forma diferente. Você vai começar a se alimentar de Deus e da presença de Deus na atitude, na ação de poder servir. Pastor é um ser que ouve muita pregação de tudo quanto é lugar, e eles têm um senso crítico muito alto. E a gente se alimenta muito na atitude e na ação da gente servir o outro, da gente poder ajudar pessoas, de poder ir lá na penitenciária, de poder servir, de poder ajudar, de poder orar por alguém. É isso que nos alimenta e nos mantém para cima. E quando você começar a cooperar com o reino de Deus, você vai sentir essa mesma alegria. E isso é trazer a presença de Deus, isso é encher-se de Deus. Isso vai ajudar você a vencer a tua crise. E você vai passar pela tua crise cantando louvor. Sabe, quando Deus mandar você, porque ele chegou para Pedro e falou assim, Pedro, seguinte, vamos pescar. Como é que é, Senhor? Pescar. Pedro, vamos jogar rede, pegar peixe. O Senhor, o seguinte, pescou a noite inteira, Senhor. Estou com as costas aqui que está complicado. E foi duro a noite toda, não pegamos nada, Senhor. E o seguinte, os peixes não vêm durante o dia. Os peixes aqui nesse lago, a gente já está aqui, ó, muito tempo, só vem à noite. É um desperdício. Falou isso? Falou isso? Ele não falou isso. E ele poderia ter dito. Mas quando Deus
não questione. Porque é bem o que a gente faz. Que é bem o que a gente faz. Eu contei a historinha esses dias aqui, de que eu saí da PIB, morava na Faculdade Batista, estava fazendo seminário, e daí eu estou ali no caminho, né, indo embora. Depois do culto eu tenho muita fome. Sabe como é que é? Depois do culto, domingão à noite, eu estava com muita fome. E de repente eu falei assim, espera aí, acho que era R$3 naquela época, um hot dog. Fui lá, comprei um dog e falei assim, vou degustar lá em casa. Sabe como é que é? Você come devagar e tal, você assiste um Fantástico. É ótimo. Mas na ida, com aquele cachorro quente bem de boa assim, Deus falou comigo. Eu saí inspirado aquele dia, o Pascoal tinha pregado, estava ótimo. Traga o cachorro quente para o rapaz ali, o mendigo. Estava embaixo ali da marquise ali. Falei, coisa da minha cabeça. Que loucura, entregar o cachorro quente, coisa de louco. E daí eu continuei andando, né? Coisa da minha cabeça, não pode. Isso não é de Deus, imagina. Entregar o cachorro quente, não é de Deus. Vou ficar com fome. Aí veio de novo. Entrega o cachorro quente. E daí eu pensei, mas como assim? Não vai rolar. E eu, né? E Deus, uma terceira vez, eu caminhando nisso. Volta lá. Já tinha passado, o cara estava lá atrás. Volta lá e entrega o cachorro quente. Você não tem orado aí que quer que eu te acorde na madrugada? Você não está orando aí que quer sentir mais da minha presença? Não é isso que você canta? Eu catei. Ô, velho, e aí? Cachorro quente para você aí. Ô, malandro, beleza, valeu aí, hein? Coisa de mendigo, sabe? Aí, falei, Deus te abençoe. E fui para casa para fazer jejum, né? Falei, então, senhor, o esquema é fazer jejum. E eu estou indo para casa. E o senhor que mandou, então, a parada é contigo agora. Eu chego em casa, no internato, tinha 25 rapazes que moravam lá. Era uma benção. Cheguei, entrei no quarto número 4, que era o meu. O Jair, rapidamente, bate na porta. Fala assim, ô Weber, seguinte, as irmãs trouxeram esses bolos, essas coisas todas aqui, cara, sobrou da festinha de igreja. Sabe como é que é festinha de igreja? Então, sobrou uma travessona assim, mano, eu não vou comer tudo isso aqui, vai estragar, você quer? Glória a Deus. Sabe, gente, é tremendo. Coopere com o plano de Deus. Quando Deus mandar, não retruca, meu irmão. Vai lá, vai fazer, vai tomar atitude. Não fica ali. Toma atitude. Você quer ter fé? Você quer viver uma experiência de fé? Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ter algo com Deus? Então, não retruca. Vai lá e faz o que Deus está te pedindo. E quando você fizer, Deus vai se revelar a você. E eu quero dizer, quando você tomar a atitude de fazer algo, não questione e não dê atenção ao teu sentimento. Porque se você pensar assim, eu estou com as costas lenhadas da noite inteira jogando rede. Estou cansado, queria uma cama. Estou cansadérrimo. E Deus está te pedindo algo. Se você der atenção ao teu sentimento, você não vai ter uma experiência com Deus. Faça porque é convicção. Quantas vezes eu e essa minha amadíssima esposa, a gente saiu de casa porque a gente tinha um compromisso com Jesus. Que não sentia vontade nenhuma. E já fui para a igreja pedindo misericórdia, porque nós tinha dado aquela brigada básica, porque sabe, os atrasos, aquelas coisas assim, né? Então, já fui para a igreja pedindo misericórdia quantas vezes? E eu tinha que pregar ainda. E quando eu chego lá, não dei atenção aos meus sentimentos, e fui porque eu tinha um compromisso com Jesus. Deus se revelou a mim, Deus se revelou a nós, nos abençoou e transformou o nosso coração. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Não dê atenção aos teus sentimentos. Nessa hora, atenda o pedido de Deus. Se Deus está contigo, Ele vai te surpreender. E daí Ele fala para Pedro, Pedro, vamos para as águas mais profundas. Eu acho tremenda essa palavra. Águas profundas. Já pescou em águas profundas?
Já foi para as águas? Eu já pesquei no raso, que eu sou mareado, né? Eu vomito muito, fico todo mareado. Eu enjoo muito. Mas pescar nas águas profundas é um lugar onde você consegue pegar algo maior. Onde tem mais peixe. No raso tem uns peixinhos pequenininhos. Lá em Florianópolis, eu era pastor em Florianópolis. Lá as tainhas até vêm ali no raso. Mas o esquema é no fundo. É lá onde as tainhas passam. E eles vêm com a rede e traz toneladas e mais toneladas de tainha, de anchova. E é tremendo. Deus nos convida, Jesus convida Pedro e nos convida a gente ir a águas muito mais profundas, gente, na nossa fé, na nossa caminhada com Ele. Sabe? O que é águas profundas? É você falar com os irmãos aqui, com o Eduardo, falar com a irmã Cláudia, e falar assim, eu quero dar uma força lá na penitenciária. Você vai ver o que é águas profundas. É tremendo, não é? É gostoso quando você vê aquelas senhoras, e daí a gente fica lá na grade, e elas fazem fila assim, para orar. E a gente pode orar por elas ali, e abençoar a vida delas. Isso é tremendo, que você sai de lá, você fala, uau, que tremendo. Ué, mas você não foi lá para abençoar? Sim, mas a dinâmica do reino é que quando você vai abençoar, você sai abençoado, gente. É assim que Deus age. E eu quero te aconselhar, quer vencer o fracasso? Vai com Jesus para as águas profundas. Vai com Jesus para algo maior. Ah, pastor, vai ter viagem missionária, né, Tunala? Pastor Tunala, lá para a Amazônia lá. Vai lá, é calor, mas é tremendo. Você volta abençoado. Ah, mas é caro, mas você paga em prestação. Comprar carro, a gente compra carro em prestação. Vai viagem, águas profundas em prestação. Eu acho, meus irmãos, que a gente precisa sair da inércia. A gente precisa ir com Jesus. Essa igreja é um lugar tremendo, que tem dado várias oportunidades para a gente ir para as águas profundas da fé. E sem dizer que tem aqui um monte de ministérios que você pode servir e ter experiências como a experiência desse final de semana que o pastor vem contar. Eu até sei quem é que estava cantando aqui. E só do senhor falar, eu já, glória, que eu orei por ele aqui. Gente, vai com Jesus para as águas profundas. Vai com Jesus, Ele está te chamando. E quando você assim fizer, confiando nele, você não se arrependerá. Não se arrependerá. Espere Deus agir. E quando Ele agir, você vai ver coisas tremendas. E quando Deus, Ele traz para a gente, Ele traz coisas maiores, você vai ver. No meu caso, irmãos, da batida da van, eu comecei a trabalhar para Rumo. Trem, negócio de trem, a LL, a antiga LL. E eles têm pagado a minha dívida, porque em trabalho, né? Eu tenho trabalhado tanto, que eu estou pagando a dívida. E apareceu aqui uma emissora católica, e eu tenho levado os padres para cima e para baixo, que meu serviço é com van. E eu levo para cima e para baixo, fui para Gramado esses dias, fomos aí para Santa Catarina, vamos para Minas Gerais daqui a pouco, e eu estou pagando a dívida. Irmãos, a dívida assim, absurda, vocês não têm a noção do tamanho. Sabe por quê? Porque enquanto a gente procura buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, Deus vai trabalhando pela gente. Deus vai fazendo as coisas. E daí você fala assim, cara, é coincidência? Não é coincidência. É Jesus agindo na nossa vida. Por isso eu quero, se você está passando um fracasso, se você está passando por algo difícil, por um momento complicado na sua vida, eu quero te aconselhar e quero te aconselhar mesmo a buscar o reino de Deus, a trazer Jesus para fazer parte da sua vida. Eu quero te incentivar a ir com Jesus, obedecendo aquilo que Jesus manda. Eu quero te aconselhar a ir com Jesus para as águas mais profundas da fé, onde você vai ter experiências com Ele, experiências tremendas. E enquanto você fizer a obra de Deus, e nadar no rio de Deus,
Deus muda tudo ao teu redor. E trabalhar por ti. Ele trabalha por ti. E, sabe aquele versículo? O último, o 11? Sabe o que ele diz? Vamos pensar economicamente? Eles pegaram muito peixe. Eles pegaram uma grana violenta ali. 2 barquinhos a pique. Sabe o que é barquinho a pique? É quando o barco tem tanto peso que ele afunda. Pensa no nível do rio, do lago. Estava por aqui. E o barquinho estava devagarzinho ali, cheio de peixe. Iam faturar uma grana violenta. Aí Jesus fala algo para eles. Versículo 11. Primeiro ele fala: Pedro, eu vou transformar você pescadores de homens. E por último, larga tudo e vem. Larga tudo e me siga. E Pedro seguiu? Seguiu. E porque ele decidiu seguir Jesus, ele teve experiências muito maiores do que uma pesquinha dessa. Ele teve experiências maiores da fé. Experiências com Deus, experiências tremendas. Sabe, tem gente aqui passando pelo fracasso, ou com medo do fracasso, ou esteja sentindo como os discípulos antes de Jesus chegar. Cansado fisicamente, cansado de tanto lutar, desanimado, desiludido de tanto tentar. Eu quero perguntar algo para você. Isso descreve o teu casamento? Isso descreve a tua vida profissional, o teu emprego? Isso descreve a tua vida financeira, o teu relacionamento? Isso descreve a tua vida espiritual? Talvez você esteja pensando: do que adianta, pastor? Para que me esforçar? Para que continuar tentando? De fato, se você ainda não... O fato de você ainda não ter resolvido o seu problema não significa que ele não tem uma solução. A mensagem de hoje é: não desista. Tente mais uma vez. Mas dessa vez, não sozinho, com Jesus. Você pode fazer essa oração agora? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero desafiar você, nesta noite, a colocar um marco no dia de hoje. E você decidir. Porque é uma decisão que vai transformar a sua vida. Não é o que você ouviu, não é o que você sentiu, mas é o que você decidir nessa noite é que vai transformar a sua vida daqui para frente. Eu quero te incentivar a não tentar mais sozinho. Traga Jesus para dentro da sua vida. Traga Jesus para junto contigo você vencer o fracasso, vencer o medo, vencer o desânimo. Jesus, com Ele na tua vida, com Ele no seu barco, você será tremendamente vitorioso, abundantemente vitorioso. Feche os seus olhos e ore comigo nesse sentido. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor e diante dessa história, diante dessa passagem, nós somos tremendamente, ó Deus, desafiados a não caminharmos sozinhos, a não tentarmos do nosso jeito, mas tentarmos do seu jeito. Pai bendito, nós somos, ó Pai, desafiados a colocarmos, ó Deus, o elemento Jesus, que é o Senhor Todo-Poderoso, na trajetória da nossa vida. Por isso, Senhor, hoje, nós queremos pedir: Senhor, vem comigo,
Não me permita, Senhor, oh Deus, fazer essa caminhada e passar por essa tribulação, por essa luta, por essa dificuldade. Oh Deus, eu tenho me sentido tão só, Senhor, e tenho tomado as decisões do meu jeito, e fazendo as coisas, oh Deus, e batendo cabeça. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir, venha comigo. Vem do meu lado. Caminha junto comigo. Eu tenho certeza que eu serei vencedor. Entra na minha história. Muda os meus sentimentos. Muda o meu coração. E que eu seja uma bênção. Algo, oh Deus, maravilhoso, um instrumento nas tuas mãos. Faz-me andar e caminhar nas águas profundas da fé. E que eu possa ter experiências. Que eu possa ter, oh Deus, história contigo. Caminhada, relacionamento. E que o Senhor, oh Deus, vá à frente da minha empresa, da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus parentes. Que o Senhor vá à frente dos meus projetos. Que o Senhor me ajude nos processos, ó Deus, judiciais. Que o Senhor esteja comigo nessa luta, ó Deus, física. Essa luta com a enfermidade. Não quero mais andar sozinho, Senhor. Na força do meu ser. Venha comigo. Esse é o meu clamor. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém.